Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa aula sobre empreendedorismo, na verdade, sobre processos decisórios e negociação, certo? Bom, na última aula a gente discutiu bastante sobre o Business Model Canvas, né? Assim como a gente discutiu também o Lean Canvas, né? Na aula anterior gravada, né? Hoje a gente vai tratar sobre um assunto bastante importante, que são as métricas de uma startup, né? Quais são os processos, quais são os métodos avaliativos, como que a gente avalia o estado de uma tecnologia ou de uma empresa, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Aqui. Então, vamos lá. Hum. Muito bem. Então, só recapitulando aqui, pessoal, a nossa disciplina, ela envolve todos esses tópicos e hoje a gente vai tratar especificamente sobre algumas métricas do sistema tecnológico, assim como métricas de gerenciamento de projetos de uma forma mais geral, tá? E aí a gente vai tratar um pouquinho do que a gente chama como valuation, ou avaliação, né, de uma tecnologia ou de uma empresa, né? Então, a gente vai começar tratando aqui sobre as etapas de um projeto segundo a SSS, segundo a NASA também. A gente vai entender quais são as etapas de projetos de forma genérica ou de forma geral, e as etapas que são concebidas pelo Project Management Institute, né, o PMI. A gente vai ver um pouquinho sobre o TRL, MRL e as métricas, ou melhor, as ferramentas de avaliação ou de valuation de uma empresa, tá? Ou de precificação de uma empresa, né? Não confundam precificação, estratégia de precificação ou precificação de maneira em geral, que é uma técnica, é um conceito que a gente aborda no desenvolvimento estratégico da empresa, com efetivamente com o valuation ou com a avaliação de valor de uma empresa, né? Do inglês se utiliza quase sempre o termo valuation, tá? Muito bem. Primeiro, eu vou usar aqui um paralelo com a área aeroespacial, que é baseado na ECSS, né? A ECSS é um órgão de normas europeu, né? Que significa basicamente, o acrônimo é de European Cooperation for Space Standardization, né? Ou normatização cooperação europeia para normatização do espaço ou de engenharia espacial, né? Digamos assim. Só que, assim, eu estou puxando isso aqui porque é importante para a área aeroespacial, porém, os conceitos da SSS hoje, eles abarcam vários e várias outras cadeias produtivas, não só a parte espacial, porque foi uma estruturação de processo bastante complexa e foi bem aceita na Europa, que é um desafio de compatibilidade de projetos, né? Ou de desenvolvimento de empresas, ou projetos, ou processos, porque você tem ali dezenas de países com culturas, línguas, históricos, práticas, normas, às vezes, muito diferentes entre si. Então, a SSS trouxe uma standardização para engenharia, para engenharia bastante sofisticada, que é a engenharia espacial, aeroespacial de maneira em geral. Então, várias indústrias se apoiam, de certa forma, no que a ECSS preconiza. Tá? Nem todas, né, e às vezes nem aplica 100% ou todo o rigor das normas da ECSS, mas ela serve sempre como uma referência dentro das engenharias de maneira em geral. Tá? Então, normalmente, quando a gente fala de fases, né, etapas ou a métrica de um projeto pela SSS, a gente tem 7 fases, né, que começa com a fase 0, depois passa para a fase A até a fase F, né. A fase 0, ou pré-fase, ou
pré-A, também chamado, na metodologia mais americana, né? Basicamente ela significa, ou ela contém uma análise detalhada da missão e dos requisitos necessários, a ideia da missão em si, né? Com o máximo de detalhamento possível. A fase A é de avaliação de viabilidade, a fase B é de definição preliminar ou desenho preliminar, a fase C é de definições ou desenho detalhado, né? A fase D é de qualificação e produção, a fase E é de operação e utilização e a fase F é de encerramento de ciclo ou descarte ou finalização do projeto, tá? Então, a gente pode até fazer uma comparação com o que a NASA utiliza, e a gente nota que são exatamente as mesmas fases, exceto a NASA usa o termo pre-A, ou pré-A, em vez de utilizar o termo fase zero, tá? Então, ela envolve aí a análise de missão, viabilidade, bom, basicamente os termos que a gente já ah, discutiu, né? Só que, no caso da NASA, nos Estados Unidos, a gente usa, em vez de análise de missão, estudo de conceito. Em vez de viabilidade, basicamente conceito e desenvolvimento de tecnologia. A parte de definição preliminar, o desenho preliminar, pela NASA, seria desenho preliminar e technology completion, não sei qual que é o significado desse completion aqui, technology. A fase de definição detalhada ou de desenho detalhado é tido como desenho final e fabricação. A parte que seria qualificação e produção é tido como montagem, integração, teste de sistema, né? Teste, lançamento e checkout, né? Normalmente a gente usa um termo mais genérico para isso, principalmente a área de satélite, né? A gente trabalha essa primeira parte, a gente trabalha com AIT, Assembly, Integration and Test. A fase E seria operação e utilização, no caso deles é a mesma coisa, operação e manutenção. E o fechamento ou descarte, né? É igual nos dois casos, tá? Então, quando a gente está falando de métricas de projeto, ou métricas de uma empresa, de um projeto dentro de uma empresa, ou de um produto dentro de uma empresa, a gente pode usar essas duas formas de conceito, tá? Ou de métricas, né? Da fase, do estágio daquele projeto. Aqui a gente vê, de novo, né? Exatamente as fases segundo a ECSS, né? As fases aqui em cima e as atividades em si, definições, verificação, produção, etc. E aqui, tipicamente, a gente tem aqui uma proporção de tempo, né? Isso aqui pode variar de meses até décadas, né? Mas eu tenho uma proporção aqui. E a gente consegue verificar que no meio ou no final dessas fases a gente tem a produção de várias documentações. Então, por exemplo, aqui a gente tem a gente tem a produção de documentos como Mission Design Review, Mission Definition Review, MDR. A gente tem System Requirement Review. A gente tem aqui Preliminar Design Review, Critical Design Review, Qualification Review, Fly Readiness Review, Launch Readiness Review, a parte de Mission fechamento, revisão de fechamento de missão. Então, a gente tem vários documentos aqui ao longo das fases, né? E essas documentações, elas são revisadas por bancas normalmente, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso aqui, é interessante a gente ver como, de fato, um projeto pode envolver aí um número grande de fases e de horas e número grande de equipes, tá? Assim, pessoal, é importante notar
que essa estrutura são, assim, é uma estrutura organizacional, ela é muito mais complexa do que isso aqui, esses diagramas, eles são muito maiores, isso aqui é um resumo, né? Mas isso aqui é concebido para uma missão que vai levar 20 anos, por exemplo, às vezes 10 anos, e missões aí de centenas de milhões de dólares, com centenas a milhares de pessoas envolvidas, tá? Então, quando a gente transporta isso para uma aplicação de uma empresa, a gente tem que tomar cuidado para não efetivamente tentar trazer o mesmo nível de rigor, porque senão a gente acaba gastando mais energia com papel do que com o produto mesmo dentro da empresa. Então é importante usar isso como referência para a gente trazer um pouco do rigor, um pouco dos processos, um pouco da metodologia, guardadas as devidas proporções, tá? Então é importante, pessoal, adequar isso da forma correta à empresa para que não se torne um peso, tá? Muito bem. Aqui a gente tem um caso de uma aplicação de. Hum, Aqui a gente tem uma aplicação das fases de desenvolvimento padrão, né? Mission Analysis, Feasibility, Preliminar Definition, né? O típico, né? Com as reviews. E aqui, pessoal, a gente tem uma comparação com um programa de microgravidade, né? Esse BMP, que é um programa de lançamento de foguetes de sondagem para microgravidade. Então, a gente vê que normalmente tem, de fato, uma análise de missão, tem uma fase de viabilidade, análise de viabilidade, tem uma fase que seria B e C, que seria a parte de design, que concentra toda a parte de System Requirement Review, Preliminar Design Review e Critical Design Review, numa fase única. A gente tem aqui toda essa fase de Qualification e produção, que seria um Qualification Review, Acceptance Review, acho que é Ordinance Readiness Review, né? É normalmente feito numa fase só, com um elemento a mais aqui, tá? E aí a gente tem efetivamente o que seria o launching juntamente com o close-out da missão, né? Que seriam fases muito próximas, porque o próprio lançamento e a recuperação da carga útil normalmente envolvem poucos minutos, né? Ou algumas centenas de minutos, então, no caso aqui, você fica contido numa fase única. Então, essa aqui é uma simplificação para uma missão. Aqui não está falando do desenvolvimento do produto em si, como um foguete de sondagem, mas está falando especificamente sobre a missão em si de microgravidade, do experimento, etc. Tá? Bom, isso é ICSS e NASA, de certa forma, ali segue mais ou menos os mesmos caminhos, tá, pessoal? Esse aqui é um diagrama que mostra as fases preconizadas pelo Project Management Institute. O PMI prevê o seguinte, pessoal. O PMI, ele prevê 5 fases principais, globais, né? Que seria a concepção e iniciação do projeto, a definição e planejamento do projeto, o lançamento ou execução do projeto, a parte de controle de performance parte de controle propriamente dita, né? E a parte de encerramento, né? Então, é importante notar que é fundamental aqui que você tenha um planejamento inicial, um lançamento, uma iniciação do seu projeto, você tem que ter um escopo e um orçamento, você tem que ter aqui um breakdown da sua estrutura de pessoal, fases, etapas, etc. Diagrama de Gantt, para determinação de etapas, fases, recursos, tempo, processos-chave, etc., processos que são gargalo, né? Um plano de comunicação e um gerenciamento de risco. Tudo isso está dentro do definição e planejamento. Depois, a gente tem aqui a execução, que é basicamente o controle daquilo que foi planejado,
por exemplo, no Gantt, né? Você tem métricas, você tem controle de qualidade, você tem previsões, né? Depois você tem aqui um controle sobre quanto e quais objetivos estão sendo atendidos e como estão sendo atendidos ao longo do desenvolvimento das atividades. A avaliação dos entregáveis, né, dos deliverables ou entregáveis mesmo, a qualidade e a quantidade e o prazo de entrega desses deliverables. Um controle de esforço, ou seja, de número de pessoas, tempo, etc., e custo envolvido, e a taxa de performance. Tudo isso é controlado e monitorado. E depois você tem, de fato, a finalização, a documentação de finalização do projeto, a implementação, muitas vezes, daquele projeto, e o fechamento e a geração de aprendizagem desse projeto. Ok? Isso pelo famoso PMI, tá? Isso aqui tudo tem muito mais detalhado dentro do PMBOK, né? Que é o Project Management Book of Knowledge, né? Ou, desculpa, Book of Knowledge não, Body of Knowledge. Então é PMBOK com um O só, tá, pessoal? BOK de Body of Knowledge. E aí a gente tem outra métrica também, seria o TRL, né? Que significa basicamente Technological Readiness Level, né? Então, quando a gente fala, pessoal, de um determinado produto ou projeto, ele vai envolver normalmente esse gráfico aqui em termos de recursos. Aí, quando eu tô falando de recursos, pessoal, eu estou falando de recursos materiais, eu estou falando de recursos pessoais, eu estou falando de investimento, de forma geral. Então, normalmente, quando a pesquisa ela é bem inicial, quando a gente está avaliando se existe viabilidade, eu quero fazer, por exemplo, uma máquina de teletransporte. Eu vou começar necessariamente aqui com TRL 0 ou TRL 1, conforme eu for avançando na minha pesquisa básica. E, normalmente, ele vai estar sempre que envolvido mais na academia, na universidade ou em laboratórios de desenvolvimento governamentais, né? Conforme ele vai subindo, conforme eu vou conseguindo provar a funcionalidade, eu vou provando o conceito, eu vou subindo de pesquisa básica para pesquisa aplicada, né? Eu começo a ter aqui um investimento, eu começo a passar para um nível de investimento um pouco menor, né? Necessário, um pouco menor. Aqui normalmente é bancada, protoboard, pequenos protótipos que podem ser feitos na universidade, Maker Lab, etc. Até que eu começo a subir o meu nível de desenvolvimento de tecnologia em si, e aí é que começa a entrar mais as startups, começa a entrar mais laboratórios de maior porte, privados. É o momento que eu posso receber investimento de grandes empresas, grandes corporações, né? Posso ter ainda investimento de pesquisa do próprio governo. E aí, para mim chegar de 6 a 7, normalmente eu tenho aqui, esse é conhecido como Vale da Morte também, que é justamente uma fase em que toda pesquisa na academia, ela sustenta essas atividades até TRL 3, normalmente, e aí entre o 3 e o 4, 5, é uma fase que você precisa necessariamente de, normalmente, menos dinheiro, mas é a fase que a maioria dos projetos morrem, né? E a partir daqui, entre TRL 5, 6 até TRL 7, é o momento que você tem uma disparada da necessidade de investimentos aí massivos para você produzir isso em larga escala, você conseguir comprovar o funcionamento, você ter repetibilidade, você ter vários experimentos seguidos, né? E aí você normalmente vai, de fato, depender de fundos de investimento, venture capitals, né? Ou até mesmo, eu diria até que os anjos nem vêm mais até aqui, tá? Anjos normalmente vêm até TRL 4, 5, 6. Dificilmente um anjo vai até TRL 8, 9, né? Normalmente aqui são venture capital, são fundos privados de investimento, né? A gente tem aqui, pessoal, a escala de uma forma mais básica também.
a gente pode notar que a escala ela pode ser pesquisa básica, né, que vai do 1 ao 3, ou seja, princípios básicos, conceito e aplicação de fórmulas matemáticas, validação do conceito, tudo isso experimentalmente pode ser até, tudo isso pode ser até teórico, tá? A parte de desenvolvimento, a parte experimental piloto, a parte de demonstração, a parte de produção piloto industrial ou uma produção de um protótipo como se fosse um protótipo preliminar ainda, não sendo de fato uma cabeça de série, como a gente fala. E aí a gente tem a parte do deployment, que seria de fato a primeira implementação ou um escopo detalhado de industrialização, que aí já seria o que a gente chama de cabeça de série aqui. Entre esse e esse, na verdade, né? E aí a gente tem aqui versão de release, alguns registros de implementação e implementação extensiva, quando ele já está efetivamente no mercado, operando, etc. Né? Então, a gente tem essa divisão básica do TRL. Notem, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a questão de investimentos, tá? Mas aqui é especificamente do projeto e não necessariamente de uma... Isso aqui é de desenvolvimento, tá, pessoal? Esse custo aqui, porque essa fase de industrialização é, de longe, uma fase mais cara do processo todo. Então, eu acho até engraçado esse gráfico aqui, não tinha notado. Eles estão relacionando, mas ok. Aqui é custo de projeto, ou seja, obviamente eu vou gastar, quanto mais eu for avançando no meu projeto, eu vou gastando mais, até que lá pela TRL 5, 6, eu já tenho um projeto bem detalhado, e naturalmente eu vou gastar menos com o projeto em si, que seria protótipo, revisão, ensaios, otimizações, né? E naturalmente essa curva começa a crescer quase que exponencialmente aqui, porque envolve produção em série, né? Envolve maquinário, compra de galpão, etc. Então, aqui é especificamente do projeto, tá, pessoal? Parte de projeto. Então, a gente tem aqui do 3 ao 6, normalmente, aqui, como a gente falou já, né? É a parte experimental mesmo, 4 a 6, 3 a 6. De 1 a 2, ou de 1 a 3, normalmente é prova de conceito, teórico mesmo. De 4 a 6, ou de 3 a 6, a gente tem a parte experimental, propriamente dita, de validação, correção, etc. Aqui a gente começa a produzir protótipos e ter, de fato, ensaios em ambiente operacional, né? Demonstração do protótipo de sistema, subsistema em ambiente operacional, efetivamente. E aqui o sistema real desenvolvido e aprovado em voo, normalmente, para a nossa área, né? Nossa área, normalmente, é quando você lança efetivamente seu satélite, seu foguete. Quando você tem um voo efetivo, né? Você consegue passar de TRL-7, passar para TRL-7, e conforme você valida isso aqui, vai para o TRL-8, e o TRL-9 você atinge quando você já tem uma produção seriada. Tá? Bom, e aí a gente tem um outro índice, pessoal, que chama MRL, que é o Manufacturing Readiness Level, né? Ou nível de prontidão de manufatura. O MRL, normalmente ele caminha paralelo, ao TRL, tá? Porém, o MRL ele é mais, ele começa a caminhar numa fase mais avançada do TRL, normalmente entre 6 e 7 ali. Talvez 5, 6, 7. Mas mais ou menos no meio do TRL a gente começa a avaliar mesmo, né? Então, a gente começa lá com a identificação de implicações básicas da manufatura, conceitos básicos da manufatura, desenvolvimento de prova de conceito da manufatura seriada, capacidade de produção em ambiente laboratorial. A gente tem aqui desenvolvimento tecnológico, né? Capacidade de produzir protótipos e outros componentes em ambiente relevante, até, de fato, a parte de capacidade de produção em escala piloto
com todas as características, porém apenas em pequena produção, em low rate, né? Que seria o MRL9 até o MRL10, quando você tem, de fato, uma planta produzindo na escala completa que foi desenhada para produzir. Tá? E essa escala completa, pessoal, não tem um número específico, porque dependendo do produto, eu posso produzir um dele por ano, ou 1 milhão deles por ano, 1 bilhão deles por ano. Depende do meu processo, depende do meu produto. Tá? A questão é, você chega ao MRL10 quando você, de fato, está produzindo na máxima capacidade daquilo que você concebeu como uma produção seriada. Tá? Isso é o MRL. Muito bem, pessoal. Agora, um outro tópico que ele é bastante importante é o valuation de uma empresa, né? Quais são as métricas para a gente fazer um valuation de uma startup, né? A gente tem muitas e muitas formas diferentes de fazer isso, pessoal. Muitas formas. Eu posso fazer um valuation por meio de... Eu posso projetar meu potencial de venda. Vamos supor, uma empresa que tenha 3 anos. Ano retrasado, eu faturei 1 milhão de reais. Ano passado, eu faturei 2. Esse ano, eu faturei 3. Então, a partir do momento que eu faço uma previsão de que ano que vem eu vou faturar 4, ano seguinte eu vou faturar 5, ano seguinte eu vou faturar 7 ou 6, eu tenho aí uma previsão que ela é linear e eu consigo justificar essa previsão pelos meus últimos 3 anos de faturamento. Eu consigo provar que eu tenho aí um crescimento linear. Quando eu tenho essa métrica base da minha empresa, isso quando a empresa está faturando alguma coisa, nem que seja pouco, mas esteja faturando, eu consigo traçar uma métrica e o valuation normalmente de empresas, nesse caso, elas são equivalentes a 5 anos de faturamento vindouros, ou seja, eu vou somar a previsão de faturamento do ano que vem com os próximos 4 anos seguidos, né? Somando aí 5 anos de faturamento previstos, e normalmente o meu valuation dessa empresa vai de metade disso até esse valor integral. Esse seria o valuation da empresa, né? Mas essa é uma conta básica e simples, né? Nem sempre é válido isso, porque muitas vezes uma startup ela é extremamente valiosa e tem zero de faturamento. Ou pré-venda, que a gente fala, quando a empresa está em estado de pré-venda, né? Ou seja, uma empresa que não vende ainda, que está desenvolvendo um produto. E temos empresas que são extremamente valiosas que não têm faturamento. Nesses casos, pessoal, a gente tem outras ferramentas, tá? E aí é extremamente variada também as opções, né? Tem muitas métricas possíveis, né? Mas eu vou comentar aqui algumas que são interessantes, tá? Bom, a gente tem aqui uma ferramenta do Bercos, né? O Bercos desenvolveu, e a ferramenta dele prevê o seguinte: ele prevê que uma empresa ela tem 5 elementos principais em fase de pré-venda, né? Ou seja, sem faturamento nenhum, uma empresa ela tem 5 métricas principais, key metrics, né? A primeira como é que soa a ideia do negócio, ou o business model em si, como é que soa, qual que é a base de valor desse negócio, qual que é a proposta de valor, tá? E aí eu vou pegar essas 5 métricas e vou avaliar de 0 a 500 mil dólares, tá? Cada métrica dessa aqui, e eu vou fazer uma tabela somando. Então, por exemplo, eu vou avaliar a empresa e vou dizer, olha, entre 0 e 500 mil, como uma pontuação, ou de 0 a 500, simplesmente, ou de 0 a 5, né? Eu vou pegar e vou avaliar e dizer, olha, essa empresa de 0 a 500, ela vale, a ideia é mediana, né? 250 mil dólares. Ou posso avaliar, não, essa ideia aqui é 10, é uma ideia excelente. Vou colocar 500 aqui, tá? E conforme eu for pontuando, eu vou somar o valor total que pode chegar a 2 milhões e meio de dólares de valuation uma empresa sem faturamento, tá? Por essa métrica aqui do Bercos.
Ah, a gente tem aqui uma outra avaliação que é a qualidade do time principal. Esse management team aqui não é necessariamente gerenciamento, mas é o time, é o core que a gente fala, é o core da empresa. São os fundadores, são o coração da empresa. Qual é a qualidade do coração da empresa? Tá? Depois, quais são as parcerias estratégicas com fornecedores e os meus clientes? Ou seja, qual são os unfair advantages da empresa? O que a empresa tem de especial? Por que a empresa é especial? Quais são as relações estratégicas que ela possui que a torna especial? Se é uma empresa que não tem nada disso, é zero. Agora, se é uma empresa que tem um unfair advantage, que tem uma patente especial, que tem um produto muito exclusivo, ou que tem um fornecedor muito exclusivo que ninguém pode acessar, eu consigo pontuar mais a empresa. O fato de eu montar um protótipo, ou ter um protótipo funcional, isso também é um elemento, tá? Isso aqui, pessoal, é para contrabalancear a ideia de um empreendedor de palco apenas com PowerPoint, tá? O fato de você ter um protótipo, às vezes até mesmo impresso em impressora 3D, faz uma diferença grande. É um dos 5 pontos aqui. E o quinto, pessoal, é eu ter um produto que fez o rollout, né? Quando a gente fala product rollout, a gente está falando aqui, pessoal, de um produto que eu lancei um produto, que eu de fato coloquei no mercado, ou que eu estou testando esse produto com beta tester, seja um aplicativo, seja um software, seja um produto de consumer, seja um protótipo que eu vendi para o governo para teste, né? Seja um business to gov, um business to business, né? Mesmo que aquela venda seja preço simbólico, né? O fato de eu ter colocado um produto no mercado também é um ponto avaliado. Então, com isso, eu consigo avaliar uma empresa de 0 a 2,5 milhões de dólares pelo método Berkus. Um outro método, pessoal, um outro método é o método do risco, né? Análise do risco. Então, normalmente eu vou colocar aqui, eu vou indicar, né? Eu vou pontuar em 12 itens de risco possíveis, né? E eu vou dizer que aquilo que é arriscado, eu vou pontuar, isso aqui é bem parecido com o método Berkus, tá, pessoal? E aí eu vou colocar aqui aquilo que o risco ele é neutro, né? Ou seja, ele não sofre aquele risco, ou ele está muito bem mitigado, eu não vou pontuar nada. Aquilo que for baixo, eu vou pontuar com 250 mil dólares, e aquilo que for realmente muito baixo, eu vou pontuar com meio milhão de dólares. Então, primeiro, qual é o risco de gerenciamento? Muito baixo se eu tiver uma equipe muito boa. Então, pontuo 500 mil. Qual que é o estágio do business? Ele é muito preliminar, então o risco é alto. Então, eu posso até colocar negativo aqui, ó. Até aqui eu posso colocar negativo, se fosse um negócio muito básico, muito inicial. O contrário é verdadeiro. Existem riscos políticos ou de legislação? Por exemplo, eu quero fazer uma empresa de drone para levar cachorro para passear. Qual é o risco aqui? Altíssimo de ter problemas de legislação. Então, eu vou colocar negativo aqui. Qual é o risco de produção? Né? Quais são as dificuldades qual é a possibilidade de eu não conseguir fabricar isso? Quais são os riscos de eu depender da produção da Indonésia ou da China, por exemplo? Né? Qual é o risco de eu ter uma planta de produção que talvez sofra embargo político? Tudo isso a gente tem que considerar. Quais são os riscos de venda? Né? Não sei porque que repetiu aqui, mas tudo bem. Qual é o risco de eu não conseguir vender isso aqui? Qual é o risco de conseguir levantamento de capital ou de funding, no caso, né? Qual o risco de eu não conseguir investidores para o negócio?
Qual é o risco dos competidores? Qual é o risco da tecnologia? Qual é o risco de litigação? Litigation, acho que deve ser litígio. Não lembro bem, pessoal. Litigation, acho que é litígio, mas não tenho certeza, tá? Qual é o risco em relação à limitação de eu vender isso para fora? Ou qual é a limitação, ou quais são os riscos de uma competição com um fabricante chinês, que tem preços muito mais baixos? Qual é o risco de eu não poder exportar isso aqui? Qual é o risco de eu ter o meu produto embargado por uma legislação nacional que impeça de exportar? Né? Qual é o risco de reputação? Qual é o risco de um produto, sei lá, de repente uma criança morrer por causa do produto e isso sair na mídia e isso acabar com o nome da empresa? Qual é o risco da reputação? Qual é o risco do meu produto ser encontrado, sei lá, preso na pata de uma tartaruga marinha e isso vir a gerar uma reputação negativa? Uh, qual é o potencial da gente não conseguir? Qual é o potencial do teste de lucratividade ser negativo no início? Né? Qual é o risco de não se conseguir demonstrar o potencial lucrativo com rapidez? Né? Se esse risco for baixo, ok, pontuação. Se o risco for alto, de ter dificuldade de demonstração de lucro, é negativo. E aí a gente tem a soma, basicamente a gente faz a soma desses valores aqui, a gente tem o valuation de uma startup. Tá? Como vocês podem ver, ele até usou aqui uma avaliação de Bercos, mas nesse caso aqui, usando tabela de risco, ele considerou uma avaliação mais alta um pouco, né, da empresa. Muito bem. Aqui, pessoal, é um outro método chamado scorecard. Esse método, ele se baseia no seguinte princípio. Eu vou olhar o mercado internacional ou nacional e vou procurar uma empresa que tenha um produto similar e que tenha um tamanho similar, e aí eu vou usar esse parâmetro como parâmetro base de referência. Então, por exemplo, eu vou escolher uma empresa que seja próxima em tamanho, com uma área parecida, e vou esperar que essa empresa seja comprada ou que tenha um valuation publicado. Baseado nesse valor dessa empresa, por exemplo, US$ 1 milhão, eu uso isso como referência. Muito bem. Aí, eu vou analisar esses 7 elementos. Então, o primeiro elemento é qual é a força do meu time, né? Qual é a força do meu time, do core da empresa? E aí, eu posso aplicar, pessoal, um range, uma faixa de valores dentro de um total que eu vou atribuir para esses 7 valores aqui, 7 pontos, eu posso atribuir até 100%, no máximo 100%. Então, eu posso distribuir esse 100% por esses 7 valores. Então, normalmente, a força do time, ele é o parâmetro mais importante, quase sempre. Então, por exemplo, eu posso atribuir até quase 1/3 do potencial da empresa ao time. 25% ou 1/4, eu posso atribuir ao mercado, ou o tamanho do mercado, ou a oportunidade em si, né, do próprio mercado em si, tá? Quando fala tamanho da oportunidade, isso tem a ver com o tamanho do mercado, a aceitação do mercado e a capacidade que eu tenho de atender aquele mercado, tá? 15% associado aqui à tecnologia ou produto, ou patentes, tá? 10% associado à característica do ambiente competitivo, ou seja, se é um ambiente muito competitivo ou pouco competitivo, se eu tenho um oceano azul ou um oceano vermelho, né? A gente usa muito esse termo Blue Ocean e Red Ocean quando a gente está falando de... se a gente for entrar no mercado de copinho de café, ele é um mercado Red Ocean, totalmente Red Ocean, porque a gente imagina um oceano com
muitos tubarões ali brigando e se matando entre si e sangrando na água. Então a gente usa muito o termo Red Ocean porque assim, digamos assim, um ambiente de competitivo, ele não é muito seguro, ele não é muito amigável, ele é um ambiente vermelho de sangue, de brigas e competição, né? E Blue Ocean é quando, de fato, o oceano não tem tubarões, eles não têm ali competidores ou muito poucos competidores. Então, a gente usa muito esse termo. Então, a gente pontua aqui o estado do mercado, em termos de competição, né? A gente avalia aqui as pré-vendas, parcerias, o mercado, a entrada no mercado, possibilidade de entrada no mercado, associação com o mercado. E 5% para necessidade de capital adicional, se a empresa precisa ou não de capital adicional, ou vai precisar. E outros fatores que eu posso colocar aqui, como, por exemplo, o fato de eu ter feedback, aqui um exemplo só, né? O fato de eu ter bons feedbacks de clientes. Ou seja, o fato de eu ter clientes dando bons feedbacks. Isso aqui eu posso colocar como exemplo. Ou melhor, posso colocar como um fator extra aqui. Eu posso colocar até outros, né? Importante eu dividir isso aqui. Isso aqui eu posso customizar, tá, pessoal? Isso aqui eu posso mudar de acordo com o negócio. Tem negócio que eu posso mudar isso aqui para mais ou para menos, assim como esses outros, tá? Eu posso mudar isso aqui também. E aqui, pessoal, eu coloco de fato o quanto que a minha empresa target ou a minha empresa que eu estou avaliando, o quanto que ela é, digamos assim, o quanto que ela me surpreende em relação a isso aqui. Então, assim, se a força do meu time ele for excelente, se for bom, digamos assim, eu vou colocar 100% desse valor. Se o time for acima da expectativa, eu vou colocar 110, 120, 150, 200%. Agora, se o meu time for abaixo da média ou abaixo do que eu espero, eu vou colocar menos de 100%. Eu vou colocar 80, 70, 50, 10% aqui. E a mesma coisa para cada item. Então, eu vou colocando aqui a porcentagem daquele valor ali que foi atribuído para cada item principal de pontuação. E aí eu vou tirar, baseado nesse valor de porcentagem, sobre esse valor de uma porcentagem total de 100%, eu vou tirar o total. E aí eu faço uma soma simples, nesse caso aqui eu tive 116%, né? E essa soma, e essa porcentagem aqui somada, eu vou tirar ou eu vou aplicar naquele valor referência que a gente tinha falado agora inicialmente, que eu tinha achado uma empresa parecida, com tamanho parecido, com mercado parecido, e que eu vi que ela tem um valuation de US$ 1 milhão, ou ela foi vendida por US$ 1 milhão, ou ela foi receber um acionista que pagou US$ 100 mil por 10% da ação, ou seja, isso diz que a empresa vale US$ 1 milhão, já que um acionista pagou US$ 100 mil por 10% da empresa, né? Então, uma entrada de acionista numa empresa que se torna público, né, a gente descobre o valuation da empresa naquele momento. Lembrando que o valuation ele varia ao longo do tempo, tá, pessoal? Mas a partir do momento que tem a entrada de um acionista e se descobre publicamente o valor que ele pagou por um share da empresa, uma ação da empresa, uma porcentagem da empresa, a gente extrai disso o valuation naquele instante da empresa, né? Então, nesse caso aqui, eu cheguei à conclusão que a minha empresa vale 116% de uma empresa similar, né? Ou a empresa modelo que a gente utilizou. Então, eu aplico isso e sei que a empresa vale 1,16%, 1 milhão e 160 mil dólares, né, no caso. Eu tenho aqui uma outra referência, pessoal, que são a faixa de valor, a faixa de valuation baseado no tamanho da empresa e o tipo de investidor que vai entrar nela. Então, normalmente, quando a empresa ela ainda está no plano de negócio, em concepção, ela basicamente quem investe é você mesmo. A gente chama isso aqui de bootstrapping, né? Ou estripamento do seu bolso. Né? Você é como se você tivesse de fato arrancando dinheiro do seu bolso, vendendo carro, vendendo casa, etc.
E também a gente chama de FFF, ou 3 Fs, né? Que vem de Friends, Family e Fools. Até um terminho meio pejorativo, muitas vezes, porque se você está com um negócio bacana, mas está inicial, quem vai investir nele é necessariamente, além de você próprio, vai ser ou familiares, ou pessoa, muito amigos seus, ou tolos, né? Que o pessoal do mercado de capital de risco diz, né? Que normalmente quando está muito inicial, apenas tolos, amigos ou família que investem, né? Por isso que eles falam FFF. Então, normalmente uma empresa nesse estágio, ela vale entre 250 mil dólares e 1 milhão de dólares. Quando ela está na fase de desenvolvimento de tecnologia, ela normalmente é investida por anjos, ou seja, pessoas físicas que são ricas essencialmente e querem colocar valores para participar como pessoa física da sociedade e entrar com dinheiro, né? Normalmente, nos Estados Unidos, esses angels são pessoas que vão investir de 100 mil dólares a 2, 3 milhões de dólares. É possível você ver angels investindo nesse nível de capital. No Brasil, nunca vi um angel investir esse nível. Normalmente, um anjo vai investir aí, no Brasil, acho que 50 mil reais, 200 mil reais. Acho difícil um anjo investir meio milhão de reais, tá? Mas é porque no Brasil a gente não tem essa cultura. E aí a gente tem venture capitals, ou fundos, né, que são próprios para o que a gente chama de capital semente, ou seed capital, né? E aí eles investem valores na faixa de centenas de milhares de dólares a alguns milhões. Nesse caso, a empresa está em estágio de 1 milhão a 5 milhões de dólares. Quando a gente já está perto de lançar um Minimal Viable Product, um MVP, ou a gente já está com clientes iniciais, mesmo que tomando prejuízo, mas a gente já está vendendo alguma coisa, quem vai investir ainda podem ser fundos de investimento tipo seed, ou o que a gente chama de fundos de investimento para fazer uma rodada de investimento série A. Tá? E essas séries de investimento vão da A até P, por exemplo. Z pode ser. Então, normalmente são rodadas consecutivas de investimento. Então, esses fundos de séries A e B, eles vão investir aí alguns milhões até 10 milhões aí, tipicamente, de dólares, tá? E aí uma empresa dessa está avaliada entre 5 e 15 milhões de dólares, né? Aí a gente tem aqui a fase de escala e adoção, ou seja, uma fase que você está investindo grana, ela já gera um caixa, ela gera um faturamento, ela tem clientes, mas ela ainda não tem clientes o suficiente, ela não tem cliente suficiente ainda para ter um saldo positivo. Então, ela ainda tem um cash flow negativo, ou seja, ela ainda está tomando prejuízo, mas ela está mostrando um potencial de escalabilidade positivo. E aí entram, de fato, fundos de investimento do tipo Series A, B, C e D, né? E aí os valores são bem, bem variados de valuation. Você pode ter valuations até a casa de 100 milhões de dólares, às vezes mais. Na parte espacial é bem maior. Tem empresas que chegam nessa fase que chegam a bilhão de valuation já. Chegam a, que a gente fala, se tornar unicórnios, né? E aí, quando você está, de fato, com uma expansão em massa, uma expansão rápida, ou seja, a partir do momento que você tem um processo de reação em cadeia, digamos assim, com a geração de caixa positivo que autossustenta as operações da empresa, você tem um outro grande entrada de valor, que é por meio do Initial Public Offer, ou IPO, né? Que é quando a empresa vai para a Bolsa de Valores. E aí os acionistas, os donos da empresa, abrem mão de uma parte do capital da empresa, ou melhor, uma parte das ações da empresa, e coloca na Bolsa de Valores para pessoas comprarem e venderem aquelas ações publicamente. E normalmente nessa primeira rodada, onde você abre mão aí de 10, 20% das ações da empresa, normalmente todos os investidores e os donos, proprietários, fundadores abrem mão juntos, normalmente, né, abrem mão junto de um pedacinho
das suas ações, e aí colocam essas ações na Bolsa de Valores, e então esses papéis são comprados, né? E aí a empresa recebe isso como capital injetado da noite para o dia na empresa, através de IPO na Bolsa de Valores, né? Muito bem. E aí varia muito, né? Tipicamente, uma empresa que vai a nível de IPO é uma empresa que vale normalmente $500 milhão, na média, né? E aí, pessoal, tem uma outra forma, que é uma forma que eu bolei de avaliação de empresas, que é, no caso, você faz uma espécie de um benchmarking, ou seja, você pontua empresas que são concorrentes de um tamanho próximo da sua própria empresa, você coloca parâmetros como ano de fundação, o total de investimento, o total de investimento necessário para a primeira fase, né? O valuation, número de empregados, número de funcionários, né? Número de produtos, valores desses produtos e principalmente os TRLs dos produtos, né? Você acrescenta isso. Aham. Só, dá 2 minutinhos só, por favor. Se vocês quiserem entrar, podem entrar, por favor. Tudo bem? Só um minutinho que eu estou terminando aqui de gravar. Por favor, fiquem à vontade, podem entrar. Então, assim, a gente tem aqui uma tabela que aponta todos esses valores principais da empresa, tá? E, inclusive, métricas de sucesso da empresa. Então, você coloca comparativamente uma tabela com o máximo possível de empresas, como um benchmarking mesmo, tá? E aí, baseado nesses parâmetros públicos das empresas de valuation e de investimento, você consegue descobrir qual é a taxa média de investimento e de investimento inicial, né? E o valuation da empresa. E com isso, você consegue traçar uma média entre o valuation e o funding, né? A relação de valuation e funding. Com isso, você consegue dizer, olha, se a minha empresa teve tanto de funding inicial ou teve tanto de funding que pode ser, como eu falei, por bootstrapping ou por FFF, né? Eu consigo transformar isso em, de fato, um valuation projetado daquela minha empresa, baseado no valuation médio, a relação de valuation funding médio daquela classe de empresas, como eu fiz aqui. Eu tracei um gráfico dessas empresas e obtive uma média desse ratio aqui de investimento inicial sobre valuation, né? E aí, com isso, a gente consegue estipular uma empresa, mesmo que ela não tenha, de fato, um valuation ainda, na empresa target que eu estou avaliando, eu consigo estipular um valuation baseado nessa métrica aqui, tá bom? Esse é o método mais indicado para empresas que são ainda pré-venda e que tenham aí um produto muito específico, muito diferente do mercado, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado e continuamos aí nossas aulas em seguida. Um abraço e se tiverem dúvidas, por favor, enviem ou a gente tira em sala presencialmente, tá bom? Grande abraço.